2018, cerca de 144 milhões de brasileiros deverão ir às urnas para dar o voto. Em Luiz Eduardo Magalhães, 49.874 pessoas deverão ir às urnas. Mas esse número vai aumentar, pois o cartório eleitoral está trabalhando com transferências de títulos. Estamos sendo recebidos hoje aqui no cartório de Luiz Eduardo Magalhães pelo senhor Edilson Santos. Ele é chefe do cartório e vai dizer para nós o que você, morador de Luiz Eduardo Magalhães, precisa fazer para fazer a transferência do seu título eleitoral. Sheila, nós inclusive agradecemos a você e a sua rede social por esse espaço que abre o cartório eleitoral para falar sobre esse assunto. Esse é o foco do cartório eleitoral no ano 2018, nesse período de final do cadastro. A gente quer realmente convocar as pessoas que moram em Luiz Eduardo Magalhães há muito tempo e que ainda não transferiram para cá o seu título, porque o nosso número de eleitores ainda é muito pequeno em relação à população da cidade. Edilson, qual prejuízo o município de Luiz Eduardo tem com a população que chega a quase 100 mil habitantes e com uma população eleitoral que ainda não atingiu 50 mil eleitores? Existem prejuízos? O prejuízo maior se refere ao fato de que, em relação à política, por exemplo, o município ele tem uma representatividade menor em relação ao legislativo estadual, ao governo do estado, porque ele tem um eleitorado menor do que o que seria possível para ações maiores do prefeito do município, por exemplo, em relação a obras e etc. vindo do governo do estado e do governo federal. Por que em frente ao cartório a gente está vendo nos últimos dias uma fila quilométrica? Tem muita gente procurando o cartório eleitoral para fazer essa transferência ou para outros serviços? Quantas senhas são disponíveis? Por que uma fila tão grande? Na realidade, essa fila de janeiro, ela é surpreendente. Porque janeiro é um mês atípico, é um mês com um movimento muito baixo. A gente, inclusive, reduz o horário de atendimento. O que aconteceu esse ano, passamos a atender no mês de janeiro das 8 às 13h30, quando o nosso horário normal é das 8 às 16 horas. O que aconteceu em janeiro é que, devido à propaganda da televisão, ao chamamento para a biometria obrigatória em Barreiras, Salvador, Feira de Santana e outras cidades da Bahia, o eleitor de Luiz Eduardo Magalhães, preocupado com essa biometria, correu para o cartório eleitoral. E aí, madrugada desses dias frios e chuvosos, a gente tinha multidão à porta do cartório por causa da biometria e não por causa das transferências. Mas essa biometria realmente é necessária para o eleitor de Luiz Eduardo Magalhães ou não? Ainda não é o caso? Olha, ainda não é o caso. Na Bahia são 52 cidades onde a biometria é obrigatória, encerrando no dia 31 de janeiro, próxima quarta-feira. Para nós, em Luiz Eduardo Magalhães, ainda não é obrigatório. Nós teremos o ano de 2019 todo para fazer isso, início de 2020, no mínimo, para que os eleitores nossos possam fazer a biometria. E para aquele eleitor que nos assiste agora e está pensando assim, eu não vou votar, eu não acredito mais no país, eu não acredito em gestor nenhum, eu vou abandonar esse papel que me foi concedido de votar, de escolher um presidente, um senador, um deputado, um prefeito, um vereador. O que você, como chefe de cartório, teria para dizer para esse eleitor? Primeiro dizer que o exercício do voto no Brasil ele é obrigatório. O eleitor precisa comparecer no dia da eleição e votar. Ele não precisa votar em alguém, porque a urna eletrônica permite duas coisas. Uma é o voto em branco, a outra é o voto nulo. Então, o eleitor que não encontra alguém digno do seu voto pode anular ou votar branco. Mas comparecer, ele precisa. Manter o seu título em dia também. Fazer a biometria onde ela é obrigatória também. E mais do que isso, eu digo que, na realidade, esse exercício do voto, eu não aconselho nem o voto branco nem o voto nulo, aconselho que as pessoas votem em alguém, analisando a melhor proposta do candidato, tentando conhecer o candidato. É a participação política que faz com que a gente possa depois cobrar melhorias para a cidade, para o estado ou para o país. Se eu não voto, se eu não compareço, eu fico em cima do muro, eu lavo as mãos e coloco na mão de outras pessoas essa responsabilidade e acho que isso não é salutar. Você falou há poucos instantes que tem pessoas que estão dormindo aqui na fila do cartório. Se faz necessário isso? Não se faz necessário. Nós, a partir de hoje,
nós estamos atendendo 76 pessoas por dia. Distribuímos 76 senhas por dia, sendo 60 senhas prioritárias, comuns, e 16 prioritárias. Não precisa dormir na porta do cartório, porque a nossa quantidade de senhas é capaz de atender o eleitorado vindo para fazer transferência, primeiro título, etc. Então, a gente desaconselha que as pessoas façam isso, porque não vale a pena. É, inclusive, muito perigoso. O cartório delimitou dias específicos para transferência de título. Quais são esses dias e qual a documentação necessária? Apenas nessa semana, em virtude da transferência obrigatória de Barreiras, Irecê e São Gabriel, aqui na região, Salvador, Feira de Santana, e nós temos muita gente dessas cidades que moram aqui já há algum tempo e precisam regularizar a situação, resolvemos que terça e quarta-feira, dias 30 e 31 de janeiro, o cartório só atenderá transferências eleitorais. Não faremos cadastramento biométrico, nem primeiro título e nem segunda via de título. Apenas esse procedimento para atender esse eleitor nos 2 últimos dias que eles têm. A documentação necessária para o primeiro título e para a transferência eleitoral é um comprovante de residência no nome da pessoa de um parente de 90 dias atrás, no mínimo. Então, uma conta de água, luz, telefone, uma fatura de cartão de crédito, de internet, qualquer um desses documentos, onde consta o nome do eleitor e o seu endereço, de 90 dias atrás, o RG e o título eleitoral. Não precisa tirar cópia dos documentos. E a gente aconselha sempre que as pessoas venham ao cartório antes, durante o dia, para saber como está a situação eleitoral dele, se tem alguma multa, antes de pegar uma fila. Aquele eleitor que está com a sua situação eleitoral irregular, e deixou de votar, deixou de participar em algum processo eleitoral, quais sanções e prejuízos ele pode ter na vida? O título eleitoral dele pode ser cancelado após 3 eleições consecutivas sem votar. Para os municípios com biometria obrigatória, se ele não comparecer até o dia 31, também há o cancelamento do título. Quando se cancela o título, após algum tempo, a Receita Federal é comunicada e suspende o CPF. Com a suspensão do CPF, a pessoa não consegue fazer movimentações bancárias, empréstimos. Com o título cancelado, não se matricula em universidade pública, não... Na hora de viajar para outro país, por exemplo, muita gente vai tirar o passaporte, aí tem um problema que não está aqui de justiça eleitoral. Então, manter o título em dia é algo essencial. Muito grata ao Edilson por nos receber mais uma vez aqui no Cartório Eleitoral. As informações foram muito relevantes. A você que ainda continua com dúvidas e que tem pendências para resolver, compareça ao Cartório Eleitoral de Luiz Eduardo Magalhães.